Será que já estás a usar o gatilho do rapport? O rapport é um gatilho extraordinário, é a bomba que quando tu sabes utilizar é venda certa. Para mim sempre foi muito natural, confesso, nem sequer sabia que existia esse nome. Quando criei o meu primeiro negócio, comecei a atender os primeiros clientes. Até essa altura eu trabalhava sentadinha no backstage, num departamento de marketing, portanto não tinha que lidar diretamente com os clientes, tínhamos alguns retalhistas, alguns grossistas, mas era o vendedor que fazia essa parte. Eu, quanto muito, ia só acompanhá-lo para montar uma exposição para aquele cliente ou mesmo numa grande superfície, mas não havia contacto direto com o público final. Quando eu criei o meu negócio, comecei a ter este contacto direto e percebi que tinha jeito para a coisa, mas eu não fazia ideia que aquilo era um gatilho e que de facto havia formas de estudar, porque para mim sempre foi uma coisa muito natural esta criação de empatia. E na minha rede de franchise ensinava aos franchisados a fazerem isso, mas eu sempre percebi que para algumas pessoas não era natural, tinha que ser forçado, e para mim sempre foi muito natural. O que eu quero partilhar hoje aqui é que tudo se aprende, só tens que estar com um bocadinho de atenção. Em primeiro lugar, a minha dica é, tu tens de facto que utilizar mais os teus ouvidos, ouvir mais do que aquilo que tu falas. É importante que tu ouças e ouvir desde o início aquela pessoa. Mesmo quando há uma reclamação, a pessoa só quer ser ouvida muitas vezes e depois aquilo até se consegue resolver muito bem. Mesmo que a pessoa não tenha razão, o deixá-la falar é importante. E quando nós estamos a falar na parte comercial, é importante haver uma audição desde muito cedo, ou seja, normalmente há uma marcação de alguma coisa, uma marcação de uma reunião, há uma chamada telefónica a dizer que gostaríamos de mandar um e-mail, para quem é que podemos mandar um e-mail. Tudo isso é o arranque do processo. Quando a venda não é concretizada, não é única e exclusivamente pelo preço e pelas condições. Muitas vezes tem a ver com este ambiente que se cria antes, porque a pessoa pode nos dizer que não, mas percebemos que ela está angustiada ao dizer um não, não se sente bem a dizer um não. E é isto que tu tens que trabalhar e começar a ter maior atenção neste processo. Então, como é que fazer? Eu vou-te dizer como é que eu comecei a fazer quando criei o meu negócio. Portanto, eu tinha acabado de sair de uma multinacional, tenho o curso de gestão, zero experiência em atendimento ao público, portanto, nunca tinha estado numa loja, num call center, nada, zero. E percebi, quando comecei o meu negócio, que os clientes não entravam, que eu tinha que ir ter com os clientes. Isso para mim foi muito difícil, porque eu não estava habituada e eu não era a pessoa que sou hoje. Eu era super tímida, introvertida, mas eu comecei a perceber que eu tinha que ir à procura desses clientes. Depois de termos distribuído não sei quantos mil flyers, portanto eu contratei uma empresa que distribuiu os folhetos, percebi que não ia ter muito retorno. Aliás, eu só tive um contacto, que foi uma pessoa que apanhou o folheto do chão, era dono e ainda é dono de uma creche, que foi a minha primeira creche onde eu entrei para começar a dar aulas de inglês a bebés naquela altura. Portanto, os folhetos não deram muito resultado e eu percebi que tinha que me pôr à estrada, tinha que me fazer à estrada e tinha que ir à procura dos clientes. A parte inicial do contacto a frio, para mim foi mais complicado, mas depois, quando comecei a ter contactos, a pedir informações, era muito fácil, principalmente quando era telefónico ou presencialmente. Aliás, eu posso partilhar contigo que durante muitos anos eu não precisava de estar no meu espaço ao final do dia, ao sábado de manhã, porque tinha professores, tinha a recepcionista, mas eu ia, porque a minha função naquele momento era relações públicas. E eu sei, tenho a certeza absoluta que muitos miúdos e muitos pais mantiveram-se muitos anos, alguns 10 anos como meus alunos, à conta desta minha função de relações públicas. Mas no contacto telefónico, quando há um pedido de informações, tu tens que criar algum elo de ligação.
No meu caso não era difícil, aliás, eu escolhi o meu negócio porque era ligado a bebés, a crianças. Eu, naquele momento em que eu escolhi o meu negócio, eu estava grávida, portanto tudo fazia sentido. A minha filha cresceu ao longo do crescimento do meu negócio, mas independentemente da idade dela, eu conseguia sempre arranjar maneira de criar o elo de ligação. Ou era pela escola onde a criança estava, ou era pelo sítio onde eles moravam, ou pelo e-mail que o pai me estava a dar, que era um e-mail de uma empresa e eu tinha uma amiga que trabalha naquela empresa. Havia sempre maneira de eu chegar àquela pessoa, e isso é que fazia a venda. Não era propriamente depois a metodologia, claro que ajudava e eu não estaria naquele negócio se não acreditasse na metodologia, mas o primeiro passo tinha a ver com a empatia que eu criava com aquela pessoa. Depois, mais tarde, quando eu passei para um negócio da alta cosmética, nós no fundo tínhamos vários negócios. Primeiro eu era diretora e era consultora, logo aí são dois negócios. E tinha, para além do meu grupo de consultoras para gerir, em que era a líder daquele grupo de consultoras, na parte do meu negócio enquanto consultora, eu vendia produtos através de sessões e eu fazia o recrutamento. Portanto, no fundo, inspirava outras mulheres a entrarem no negócio para também elas serem consultoras. O processo começava sempre pelo telefonema. Nunca era um telefonema a frio, porque era sempre uma recomendação de alguém, e a maneira como tu falas faz toda a diferença. Quando tu estás num mercado da venda direta, o falar de produtos, de sessões, de demonstrações, de vendas, isso é levar à fuga da pessoa. Portanto, tu tens que criar ali uma empatia, tu tens que saber ouvir, tens que perguntar se ela está disponível, se é oportuno, o agradecer, a tua pontualidade, o confirmar se ela vai estar presente no local tal, não haver uma má comunicação, mal entendido de comunicação. Tudo isso faz a diferença. E claro, a tua imagem, o tipo de palavras que tu usas. O que é então o rapport também? É tu acompanhares o nível daquela pessoa, daquela cliente. Como assim o nível? A velocidade do discurso, o tipo de palavras que utiliza, se a pessoa está sentada, eu também estou sentada, se a pessoa se levanta, eu levanto-me, o abrir a porta, a maneira como ela dá o aperto de mão, por exemplo, tudo isso faz com que tu cries empatia. E depois a adaptação à vida daquela pessoa, do cliente, do teu mercado também. Tu tens que te ir adaptando consoante o tipo de pessoa que tens à tua frente, não perdendo a tua autenticidade e sempre criando alguma coisa em comum. Porque o que a tua potencial cliente ou o teu potencial cliente quer é uma solução, e tu de alguma maneira já deves ter sido o avatar do teu negócio, já deves ter estado na situação daquela pessoa, e portanto tens que ir criando este rapport, esta empatia com a outra pessoa que está à tua frente. Portanto, estás a ver que quando falamos deste tipo de empatia não tem propriamente a ver com características técnicas do produto. Tem a ver com o relacionamento que tu crias com a outra pessoa. Eu costumo dizer que nós plantamos uma semente e depois temos que ir regando essa semente. Não é só numa loja de rua ou num negócio da venda direta, é em todos os negócios deve ser assim. Mesmo que aquela pessoa te deixe de comprar, se tu continuas nesse teu negócio, então continua a alimentar essa relação, porque é uma pessoa que está ali, é uma pessoa que celebra o seu aniversário, que tem os seus dias de férias e tu podes desejar boas férias, bom Natal, um bom ano, um bom dia do empreendedor também. Portanto, nunca te esqueças daquela pessoa e personaliza. Esta parte também é muito importante. As empresas são muito padrão, enviam um postal igual para todos. Personaliza. Eu cheguei a um ponto que eu tinha quase 100 consultoras na minha unidade, eu imprimi postais personalizados para enviar depois do Natal, e eu escrevi um a a mão doeu-me horrores, dividi. Eu sou organizada, não é? Portanto, trabalho sempre com planeamento e, portanto, eu já sabia o que é que ia fazer.
Aliás, no verão eu tomei esta decisão e comecei algum tempo antes a escrever postal a postal. Cada dia era um determinado número de postais para não me custar tanto, mas foi tudo personalizado com a minha assinatura, com as minhas palavras. Por isso, se tu tens 100 clientes, acredita que tu és capaz de fazer também isso. Tal como o saber o nome da pessoa é muito importante. Eu chegava a um ponto que, em relação aos meus alunos, eu tinha tudo escrito, tudo na ficha deles. Os nomes dos irmãos, o nome da avó, que a avó tinha sido operada, que a tia tinha tido aquele problema. Cria empatia, preocupando-te genuinamente com a outra pessoa e não pensando apenas em termos de dinheiro. Afinal, tu plantas a semente e depois tens que ir regando a semente. Se gostaste deste vídeo e fez sentido para ti, deixa aqui o teu like, subscreve o canal e acompanha-me nas outras redes sociais.